Bleach Spiritsari Forever Video Volume 2. Capítulo 17. Bangai, dentro da garganta. Zaraki está de pé na garganta em uma posição segura de Reishi. Embora, tecnicamente, sua posição seja em meio a uma pilha de clones derrotados, ele está por cima deles. Os clones se parecem com Zaraki, exceto por um padrão estranho em seus rostos. Sien está em sua forma liberada, com tentáculos crescendo em seu corpo. Ele está segurando um boneco em miniatura de Zaraki na mão. Ele está tentando esmagar um dos órgãos do boneco, o que faria com que o órgão real de Zaraki fosse esmagado também, mas é tão duro quanto o aço. Ele provavelmente poderia cortá-lo com sua espada, mas então poderia cortar o Zaraki real. A Reiatsu de Zaraki é maior do que ele previra. Sien não conseguiu coletar Reishi suficiente na área para criar clones de órgãos perfeitos. E, embora os clones tivessem machucado Zaraki, o Shinigami não parecia nem um pouco cansado. Sua Reiatsu parecia ter ficado mais densa. Com base nos dados da sua luta com Noitra, meus truques deveriam estar funcionando. Será que minhas técnicas são inferiores à de Zaireu? Provavelmente Zaireu tremeria de medo se nenhuma de suas técnicas funcionassem. Zaraki não dá a mínima. Quem é esse tal de Zaireu? Tremer de medo? Não estou interessado em covardes. Então, já terminou seus pequenos truques de mágica? Verdade. Também não estou mais interessado em Zaireu também. Ele joga fora o boneco de Zaraki. Sim, terminei com os truques de mágica sim. Com você a batalha tem que ser com força bruta. Zaraki fica feliz em ouvir isso e ambos se apresentam. Eu sou Sien Grans. Zaraki Kenpachi. Eles se chocam. Sien libera sério de seus tentáculos e Zaraki balança sua Zanpakutou. Yashiro olha de longe. Parece que você está se divertindo, Ken-chan. Cidade de Karakura, Kinogaya, o local do demolido edifício Sukarido e Ishida sentem o céu tremer. É inquietante. Eles não sabem que isso está sendo causado por Zaraki Sien lutando na garganta nas proximidades. Ishida sente algo se aproximando. É um grupo de Jigai que estão dirigindo motocicletas, segurando todos os tipos de armas de fogo humanas em suas mãos. Um deles ainda tem um lançador de granadas. Dom rapidamente liga o carro e eles se afastam. Ishida está no banco de trás, combatendo os ataques do Jigai com Juntou, tubos de prata, mas mais motocicletas aparecem de frente, prendendo o carro de Dom. Ele faz uma curva brusca. Manobra seu carro nos trilhos da ferrovia. O que diabos está fazendo? Fique tranquilo, estamos perto da estação de trem da cidade de Karakura. Qualquer trem vindo da estação ainda não tem muita velocidade. Terei tempo para evitá-lo. Mas Ishida vê as palavras Limited Express Arriving no quadro de avisos da estação. Um trem está correndo em direção a eles em alta velocidade. Eles estão prestes a entrar em conflito, mas a roca abre uma garganta e eles desaparecem do mundo humano, deixando as pessoas na plataforma da estação muito confusas. Dentro do garganta o tempo passa de maneira diferente dentro da garganta e fora dela. Sien e Zaraki já lutam há mais de uma hora. Eles estão cobertos de sangue. Eles estão se divertindo imensamente. Alguns Picaro aparecem. Eles entregam a Sien um orbe transparente que tem outro orbe de cor estranha. É o último dado que Zaireu jogou fora. Sien absorve o orbe. O número 100 em seu globo ocular muda para o número 0. A Reiatsu de Sien cresce explosivamente. Zaraki, tire seu tapa-olho. Me obrigue. Após responder, Zaraki balança a espada contra Sien. Sien não evita ou bloqueia, ele para a espada de Zaraki com hierro, pele de ferro, sozinho. Sien usa seus tentáculos para arrancar os sinos no cabelo de Zaraki. Eu não preciso de nenhum tipo de empecilho para lutar contra você. E, está certo. Zaraki concorda e finalmente tira o tapa-olho. A Reiatsu de Zaraki também cresce explosivamente. Sien está feliz por ter um adversário tão forte, assim eles continuam sua luta. Os Picaro olham com inveja. Droga, eu queria participar também. Yashiro nos disse para não entrar nesse jogo, lembra? Ela vai brincar conosco mais tarde, se não interferirmos. Que tal nos juntarmos aos outros no mundo humano?
Vamos brincar com o Azashiro. Mas Sien pega só Picaro com alguns de seus tentáculos. Ele suga a energia deles. Ele precisa de seu Reishi se quiser continuar lutando. Os Picaro desmaiam. Mesmo se ficarem sem energia, o outro Picaro compartilhará sua Reiatsu com eles através de seu poder de compartilhamento. Sien continua lutando com o Picaro em seu poder. Cidade de Karakura, área leste, Ain. Estou com fome, lamenta Picaro. Temos que ir, hora do jantar. Ikako tenta ir atrás deles, mas o Jigai atira nele e ele volta para a luta. Cidade de Karakura, no céu acima de Minamikawaze. Azashiro está no céu, se fundindo lentamente com o ar. Ele está irritado porque Roca escapou para a garganta. Ele não pode abrir uma garganta, então ele não pode segui-la. Ele poderia roubar as ferramentas para fazer isso em Urara Shop, mas ele ainda precisaria de um usuário de Kido para estabilizá-la. Ele decide usar esse tempo para se fundir como uma área maior. Mas está demorando bastante. Soul Society é composta de Reishi, mas o mundo humano tem Kishi e leva mais tempo para se fundir com o Kishi. Então ele sente que os Picaro estão se aproximando de sua localização. Quase 100 deles. Ele tem um mau pressentimento sobre isso, mas quando ele decide explodi-los com um Kido, já é tarde demais. Cidade de Karakura, no céu. O Picaro reunido percebe que ainda faltam alguns deles. Esses poucos ainda estão ocupados brincando com Siren. Por que vocês não comeram apenas aqueles Shinigamis? Eu não quis comê-los. Esses Shinigamis são pessoas boas, o outro responde. Alguns Shinigamis os protegeram da explosão que dou de Azashiro anteriormente. Poderia ter sido uma mera coincidência, mas isso não importava para eles. O Picaro possui uma mente infantil e não pensava em termos de Shinigamis versus Olofos. Eles dividiram o mundo em pessoas boas e aqueles que não são, segundo o ponto de vista deles. E eles não comem pessoas boas. Eles formam um círculo em torno de um certo ponto no céu. Este lugar é onde tem o Reishi mais denso de toda a cidade de Karakura. Por que será tem tanto Reishi nesse lugar? Normalmente é um templo ou algo assim. O Picaro não sabe que eles estão realmente cercando o lugar onde Azashiro está se fundindo com o ar. Eles desencadeiam uma nova técnica. Shutsushiria. Eles passam seus sons uns para os outros, através do Reishi denso. Com isso um buraco negro aparece no ar e suga todo o Reishi do círculo. Soul Society, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Mayuri observa os Picaro usando seu poder de um dos monitores do instituto. Ele explica a Akon sobre eles. Se os Picaros podem enviar Reishi de um para os outros, então é lógico que eles também podem roubar Reishi. Ele torce a boca em um sorriso. Vamos observar o que Azashiro Kenpachi vai fazer depois desta pequena refeição. Vamos. O mau pressentimento de Azashiro se tornou realidade quando ele viu o buraco negro do Picaro. E pensar que o poder deles/dela seria desta categoria especial, Azashiro é fraco a ataques de tipo de absorção. É um dos custos de usar o poder da Urusakuro. Se o lugar onde ele está se fundindo sofre ataques desse tipo, ele sofre muito mais danos do que uma pessoa normal. É por isso que ele roubou o Kojaku de Yumishika. O mundo diante de seus olhos torna-se negro. Capítulo 18. Há quantos anos atrás isso aconteceu? Foi uma época em que a luta pelo poder entre as famílias nobres da Soul Society era muito mais feroz do que agora. Aqueles que perderam a luta pelo poder seriam falsamente acusados de crimes e seriam enviados para o local da execução. T/N. Esse buraco é onde os criminosos eram jogados para lutarem com Olofos, mencionado no capítulo 8. Aqueles com poder suficiente para derrotar Olofos eram enviados ao Dangai sem as borboletas do inferno, ou seja, sem um guia. Várias gerações atrás, o CL Azashiro se escalou para uma família nobre graças às suas habilidades poderosas de esgrima e Kido. Com o passar do tempo, eles passaram a confiar apenas no poder do dinheiro. Eles se tornaram fracos e corruptos. Cuidavam apenas do dinheiro. E o jovem Azashiro Soa não foi exceção. Mas sua irmã mais velha era diferente. Ela se orgulhava da história da família. Ela queria se juntar ao Gotei 13 e queria que Soa fizesse o mesmo. Ela queria que eles se tornassem fortes Shinigami.
O dinheiro podia desaparecer, mas o orgulho dura para sempre, é como ela pensava. Soya não pensava assim. Porque ele teria que lutar contra olores assustadores. Mas independentemente de qualquer desacordo, ele amava o sorriso dela. Ela era pura. Ela era a única alma pura da família aos seus olhos. Soya não se importava em ela se tornar uma Shinigami por causa de seu sorriso. Mas várias outras famílias nobres conspiraram contra os Asashiro e com isso, eles acabaram sendo acusados de crimes falsos, levando a família a ser enviada para o local da execução. Eles foram enviados para lutarem contra Olofos, um por um. Cada um deles falhou por serem fracos demais até para matar um único Olof. Os outros nobres riram da cena. Soya e Suair foram os últimos a ir. Soya estava com medo de que os nobres pudessem fazer ele e Suair lutarem entre si. A sugestão de fato fora feita, mas fora recusada. Suair era uma estudante na academia Shinigami e Soya estava sem nenhum treinamento. Seria um jogo chato. Em vez disso, Soya e sua irmã foram enviados para lutarem contra Olov juntos. Para provar que Asashiro não era tão fraco, Suair incitou os nobres a concordar em soltá-lo se conseguissem derrotar o Olovs, porque isso provaria que o Asashiro não estava tão fraco quanto eles disseram. Sua irmã lutou bravamente contra um Olov. Soya estava com muito medo de se mexer e só podia assistir. Então, finalmente, o Olov mordeu seu estômago. Fatalmente ferida, sua irmã lhe deu um último sorriso. Torne-se um forte Shinigami, Soshan. Ela cantou um feitiço que ele ainda não conhecia, Sourei Soukatsui. Ela explodiu, matando ela e o Olov. Soya gritou pelo que acabara de ver. Por que ela morreu? Por que ela? Por que eu sobrevivi e ela não? Ela era a única pura de nós. Ela deveria ter vivido. Quando ele finalmente parou de gritar, ele ouviu 5 palavras cruéis. Traga o próximo Olov aqui. Os nobres riram. Eles deixaram uma família inteira e seus criados 342 pessoas serem abatidos. E ainda assim eles continuaram rindo. Ainda assim, eles desejavam mais sangue. Seus rostos sorridentes deixaram claro para Soya que Suair havia morrido em vão. Essa revelação fez algo se romper dentro dele quando outro Olov entrou no ringue. Por um momento, os nobres pensaram que o menino havia sido comido pelo lobo, mas então um dos nobres caiu no buraco e foi vaporizado por Shakumaku. Com medo, os outros nobres tentaram fugir, mas não conseguiram se mexer. O chão tinha se enrolado em torno de suas pernas como se estivesse vivo. Um dos nobres olhou para o buraco e percebeu que havia um buraco em parte da parede e outro buraco logo acima do Shakumaku, como se tivesse tentado evitar o Sekiki-seki. Então ele voltou para os outros nobres e viu Soya em pé entre eles. Quando o líder do Onitsuki-do desconfiou do fato de que a execução ainda não havia sido anunciada como concluída, ele foi ao local e foi saudado com a visão de inúmeros cadáveres. Eles foram assassinados de todas as maneiras imagináveis. A única coisa que ainda se movia era o Olov. Ele rapidamente relatou à Central 46, que colocou a culpa no Olov. Então ele o eliminou e fechou o local da execução. Enquanto Soya vagou por Rukugai. Ele havia matado os nobres de todas as maneiras possíveis. Mas ele não se sentiu melhor. A vingança não tinha reprimido sua tristeza. Não trouxe Suair de volta. O que ele deveria fazer agora? Ele só tinha 2 coisas em mente: seu novo poder e as últimas palavras de Suair, torne-se um Shinigami forte. Ele vagou pelo mundo por anos, se escondendo. Acompanhado apenas pelo riso de sua Zanpakuto. Até o dia em que ele desafiou Kuroyashiki Kenpachi para um duelo. Tempo presente Dangai, dentro do Senkaimon Asashiro é acordado por sua Zanpakuto, Urosakuro. Ele está no Senkaimon, o lugar onde ele atacou a 11ª divisão com inúmeros feitiços de Kido. Ele foi forçado a retornar a este lugar porque a parte com a qual ele havia se fundido no mundo humano fora sugada pelo Picaro. Quanto tempo eu fiquei desmaiado? Por 30 segundos, no tempo do mundo humano. O sonho que tive agora, foi você quem o fez? Talvez. Naquela época eu lembro que você tinha chorado, dizendo que era para eu ter aparecido mais cedo, que Suair poderia ter sobrevivido.
Mas isso foi culpa sua, Sora, não foi? Parte de você queria acreditar que sua Irna ajeitaria as coisas sozinha. Como sempre, não ajeitou e você só percebeu isso quando estava cercado pelo verdadeiro horror que provocou a situação em que eu fui despertada. Asashiro a ignora. Ele abre a porta do mundo humano novamente. Apenas 30 segundos. Ele achou que não muito poderia ter mudado em 30 segundos. Mas ele errou. Cidade de Karakura, Mashiba, uma rachadura aparece no céu e o Reishi negro se derrama. Então, a rachadura imediatamente se fecha novamente. Outra rachadura aparece em outro lugar, apenas para fechar novamente. Kurumadani e Aramaki olham para o céu com medo. E então eles retomam seu argumento. Aramaki perdeu a visão de seus companheiros e agarrou Kurumadani para agir como guia. Por outro lado, Kurumadani quer saber o que está acontecendo e por que a assustadora 11ª divisão está em seu território. Eles lutam a luta mais sem sentido do dia. Cidade de Karakura, no céu. Masashiro entra no mundo humano e vê que a fronteira entre o mundo humano e a garganta está começando a desmoronar. Ele sente que está sendo causado por Zaraki Siren. Ele está surpreso com o quão alto é a Reiatsu de Zaraki, comparada com outrora. Ele começa a se fundir com o céu perto das rachaduras. Dentro da garganta, isso aconteceu pouco antes de Zaraki remover o tapa-olho. Há um carro passando pela garganta, em uma estrada feita pelos fios da roca. Obrigado, Roça, por nos salvar do trem, embora não pareça muito agradável. Está aqui em meu corpo normal. Você precisa estar em um Reitai para entrar na Soul Society, etc. Ishida agradece a Roca e quando Dom percebe que ela o salvou faz o mesmo. A senhorita Roca é uma heroína. Deseja se juntar à força de defesa de Karakura como a Karakura Platinum? E você também poderia fazer parte como o Karakura Ski Blue. Karakura Riser Tail é a equipe de super-heróis de Karakura, que aparece em alguns omakis. Ishida declina. Dom-san, você não deveria estar me ajudando. Eu sou um olovo, eu sou sua inimiga. E eu sou um herói. Eu não sou defensor de humanos, sou defensor daqueles que estão tristes, seja eles humanos ou não. Sua conversa é interrompida quando uma forte rajada de vento quase bate sobre o carro. É o Zaraki e o Siren. Isso é. Esses monstros estão muito mais fortes que antes. Isso lembra a Ishida o tempo em que Kurosaki perdeu o controle de sua forma Olove. A luta está duplicando o Reishi na área, causando rachaduras nas paredes da garganta. Os dois estão ocupados demais lutando para anotar o carro. Espere, aqueles meninos, os Picaro, estão presos nos tentáculos daquele espírito maligno. Eu quero salvá-los. Sim, concordo. Ishida suspira. Eu também quero ajudar. Roca fecha o trio. Asashiro usou as rachaduras no céu para se infiltrar no garganta. Ele está chocado com o quão maior a Reiatsu de Zaraki se tornou. Isso faz com que ele se lembre de uma certa conversa no Muken, meio-dia atrás. Prisão subterrânea da Seireitei. Muken, Aizen e Asashiro estão conversando. Por que você confinou em Noyorimi no Eco Mundo? Acho que você deveria perguntar diretamente sobre quem você quer saber. Zaraki Kenpachi. Bem, admito que fiquei surpreso ao saber que Zaraki venceu uma espada, embora tenha sido derrotado por Kurosaki Shigo, que nem usou Bankai. Asashiro continua. A vitória de Koshiki Byakuya não foi surpresa, ele havia treinado dia e noite após sua derrota contra Kurosaki, mas Zaraki não tinha. Então por que ele ganhou? Selar Zaraki no Eco Mundo foi uma das vantagens no sequestro de Inoue. Eu imaginei que, se Kurosaki entrasse no Eco Mundo, a Soul Society também aceleraria seu procedimento para enviar capitães para o Eco Mundo e foi o que eles fizeram, como planejado. Aizen continua o raciocínio. Yamamoto e Zaraki poderiam representar os maiores obstáculos nos meus planos. Eu não queria lutar contra Zaraki até depois de despertar o Ojoko, conquistar o meu corpo imortal. Além disso, eu deixei Shigo ficar mais forte ao longo de seu crescimento, dando a ele oponentes de poderes aproximados para lutar. Eu tinha considerado um salto muito grande colocar Lu para lutar contra Koshiki Byakuya logo após enfrentar a Barai Renji, por isso que eu deixei lutar contra Zaraki.
Eu montei vários pequenos truques para no fim, ter certeza de que eles se encontrariam. Sim, isso responde a Zashiro, com relação à última frase de Aizen. A Zashiro, embora você possa ver tudo, você se limita a olhar para os resultados superficiais e é por isso que você vai perder o nome Kenpachi. A Zashiro acha que Aizen só disse essas coisas para confundi-lo. Ele verifica suas ferramentas. Parece que o Jigai perdeu para a 11ª divisão enquanto a Zashiro foi eliminado. Ele dá uma olhada em qualquer outra coisa que ele possa usar na cidade de Karakura. Ele sabe onde tudo está na cidade porque o Instituto de Desenvolvimento já fez uma cópia completa da cidade. É também por isso que ele sabia onde encontrar as armas antes. Então ele vira sua consciência brevemente para os dois monstros que lutam na garganta. Isso o perturba. Mas ele se livra dessas emoções. Ele respira fundo e entra no mundo interior de Urosakuro. Ele usa o mundo dela para descartar suas emoções inúteis. Como um modo como Kurosaki subconscientemente isolou parte de seu coração como o louvo em seu mundo interior. Sua impaciência, desconforto, ressentimento descarta tudo neste mundo interior. Ele também sente uma breve irritação em Doukanonji. Porque aquele homem, que eu só vi uma vez, está me incomodando tanto. Ele tenta descartar essa irritação no mundo de Urosakuro também, mas ela joga de volta para ele. Você deve com essa. Esta emoção vai ajudá-lo mais tarde e ela sabe por que Dom o irrita. Ele joga todas as suas emoções desnecessárias para ela. Ela o conhece melhor que ele. Desapareça, ele ordena a Urosakuro e ela responde. Eu realmente vou desta vez. Tente derrotar Zaraki e aquele arrancar por conta própria. Eu te darei um beijo se você fizer isso. Urosakuto ele a chama, mas ela permanece em silêncio. Ele rapidamente verifica se seus poderes ainda funcionavam e funcionam. Ele descarta o medo que sentiu agora e então continua a se fundir com a garganta. Cidade de Karakura, Mitsumiya, em frente à loja Urara e o Mishika e Ikako informam Tessai sobre a situação. Urara está ausente. Ikako está aborrecido. O Picaro fugiu para algum lugar e o Jigai parou de se mexer e portanto, parou de lutar. Eles trouxeram o Jigai para a loja. Os humanos também podem vê-los, então eles não podem simplesmente deixá-los nas ruas. Eles viram os olhos para o céu. Rachaduras ainda estão indo e vindo. Então eles veem outra coisa no céu. Algo que Shinigami dificilmente vê. Que os humanos normais costumam ver, dentro do garganta Zaraki Sien ainda estão lutando alegremente. Sien está se divertindo imensamente. Seu cabelo rosa claro está ficando dourado em certas partes, provavelmente devido à influência de Ilford. De repente, eles ouvem um barulho alto. Uma rachadura aparece no garganta, mostrando o céu azul um grande dispositivo voando em direção a eles. Cidade de Karakura, em frente à estação de trem, dentro do ônibus o produtor e sua equipe estão tentando encontrar Bom. Eles não veem o carro dele em lugar algum. Eles ouvem o som de um helicóptero. Um helicóptero de combate. Está equipado com uma quantidade ridícula de armas de fogo. Eles viram a câmera para o helicóptero. Alguns segundos depois, seu canhão começa a atirar. Dangai, dentro da garganta as balas do helicóptero são fundidas com as Zashiro, tornando-as capazes de resistir a estar dentro da garganta. Ele usou seus poderes para fundir todos os tipos de armas e criar seu próprio helicóptero de combate especial. Mas o helicóptero é apenas uma distração para abafar outros sons. Então, enquanto os Arakisien estão ocupados lutando contra o helicóptero, a Zashiro materializa um grande número de Jigai atrás deles e permite que eles entoem feitiços de Kido novamente. Zaraki nem percebe, mas Sien sim. Sien mantém os tentáculos que seguram o Picaro baixo, porque ele não pode se dar ao luxo de perdê-los. Preocupados com sua batalha, nenhum dos três seres poderosos notam o carro que está dirigindo em direção ao Picaro capturado a toda velocidade, em uma estrada feita pela teia de Roca. Roca usou os dados de seus registros para recriar Jirei Kojako de Ishida com os fios de sua teia. Ele não pode convocar o verdadeiro sem o Quincy Cross.
Os dados têm 1 ano, então não correspondem ao poder total atual de Ishida, mas ele só precisa gerenciar. Ele atira nos tentáculos de Sien, liberando o Picaro. Roca os pega com seus fios. Sien percebe o ataque e olha para baixo. Ele vê Roca e congela. Por que você parou? Zaraki percebe a reação de Sien. Asashiro olha, parando seu helicóptero. Os Jigai terminaram seus cantos e estão prontos para atacar, mas Asashiro os deixa em espera, por enquanto. A garganta se cala, existindo só o som de um carro. Asashiro finalmente percebe o carro também. Ele vê Roca, o Quincy é. Dom Kanonji. Ele se sente irritado de novo, mas rapidamente afasta essa emoção. Sien vira-se para Zaraki e diz: eu preciso parar a nossa luta por enquanto, eu realmente não queria, mas tenho que fazer. Então enquanto isso, brinque um pouco com Asashiro. Voltarei mais tarde para terminar com isso. Ele olha para Asashiro e continua: espero que você não perca para alguém tão fraco quanto Asashiro. Então, Sien move-se rapidamente em direção ao carro de Dom. Zaraki tenta persegui-lo, mas o helicóptero dispara nele novamente. Zaraki, por que a sua Reiatsu cresceu tanto em tão pouco tempo? Do que você está falando? Asashiro suspira e permite que os Jigais libertem os Kidous. O carro de Dom está passando pela garganta a toda velocidade. Os Picaro estão caídos, mas Ishida pode sentir que sua Reiatsu está sendo restaurada. Eles vão acordar em breve. De repente, Ishida grita: Dom, gire o volante. Ele rapidamente faz. Um Gran Rei Zero pisca por onde o carro estava há um segundo atrás. Sien está na sua cola. Sien ainda está muito longe, mas Roca pode ver seu rosto. Há ódio puro em seu rosto. O ataque naquele momento provavelmente estava voltado apenas para ela. Dom-san, retarde carro. Ela lhe dá um sorriso triste. Obrigado por tudo. O sorvete estava muito saboroso. Espero que todos possamos comê-lo juntos da próxima vez. Então, ela sai do carro, abre um portão para o mundo humano e fecha-o novamente depois que o carro passou por ele. Ela se vira para a direção de Sien. Ela está aliviada ao ver que Sien parece estar apenas interessado nela. Ela decidiu lutar contra Sien. Ele a vê correndo na direção da escuridão que liga ao eco-mundo e ele persegue ela. Ele a odeia. Ele odeia que ele foi criado por uma ferramenta tão inferior. Mas essa não é a única razão pela qual ele quer destruí-la. Ele está com medo. Ele tem medo de que ela use seus poderes para criar uma segunda ou terceira versão dele. Ele tem medo de ser reduzido a um mero Sien. Se ele estivesse mais calmo, como o Zaireu, poderia ter decidido simplesmente manter Dom Kanonji como refém, mas ele não está calmo. Ele quer que ela vá embora. Se ele a matar e pegar sua teia de fios, ele não precisará mais do Picaro para reabastecer sua energia. Ele dispara um Zero contra ela, mas ela evita isso usando a técnica Gemelo Sonido de Somari. Ela abre uma garganta e escapa para o eco-mundo. Sien range os dentes e segue-a para o eco-mundo. Ele faz questão de manter sua guarda. Ele sabe como a Roca pode ser problemática se ela usar seus poderes completamente. Tempo presente. Cidade de Karakura, Tsubakidai. No teto do hospital abandonado. O carro de Dom pousa no telhado do hospital. Ele rapidamente sai do carro antes de pararem completamente. Roca não está com eles. Provavelmente ela ficou para trás com o chamariz. Droga, se eu não fosse tão fraco. Dom se amaldiçoa, mas recupera-se rapidamente. Mas, eu não desisti. Eu irei salvá-la. Dom, desde o começo você sabia que Roca era um olovo, não sabia? Então, por quê? Eu sei que sou fraco. Eu não sou Deus. Eu não posso parar as guerras, não posso impedir pessoas de morrerem, mas eu posso ajudar a salvar as almas daqueles que morreram. Eu prometi para mim mesmo que nunca fugirei enquanto alguém estiver ao meu alcance e a Roca estava ao meu alcance. É por isso que eu não posso desistir. Ishida pensa silenciosamente que Dom é um idiota como Ichigo. Mas, ele mesmo é provavelmente um idiota também. Bem, não podemos alcançar Roca, mas eu conheço alguém que pode. O Arara. Dom, espere aqui. Os Picaro acordam. Você nos salvou?
Eu, a senhorita Roca e meu pupilo número 2, Ishida os salvaram. Picaro decide sair em busca da Roca. Ishida dirige-se para a loja Urara. Enquanto isso, Dom é deixado sozinho no telhado, imaginando como ele vai abaixar seu carro novamente. Então, ele encontra algo no banco de trás do carro dele. A garganta está infestada de cheiro de queimado. Os feitiços Sourin Soukatsu não atingiram Zaraki. Não, os Jigai dispararam os feitiços um para o outro, com a intenção de se queimarem. Asashiro então se vira para Zaraki. Adeus. Há uma centena de círculos gigantescos ao redor de Zaraki, como um carrossel. Os Jigais queimados cantam o feitiço proibido que libera um poderoso pilar de chamas em troca de si mesmos. Adou 96, Itou casou. Chamas explodem com Zaraki em seu centro, sacrificando os corpos dos Jigais e uma parte da alma de Asashiro, que foi fundida com os Jigais, em troca. O Ecomundo. Las Noches. Uma grande parte de Las Noches foi destruída durante as batalhas com Kurosaki Shigo e capitães. Especialmente a área de Zaie sofreu muitos danos. E é aí que Roca está de pé agora. Sim, aparece daí, então é aqui que você estava. Ele supõe que ela já esteja no Ecomundo há 5 minutos, devido à distorção de tempo no Bangai. Ele caminha na direção dela. Ele está furioso. Ela ficou no caminho de sua luta com Zaraki. Falar com aquele palhaço e aquele que te fez pensar que você não era mais minha escrava. Não me diga que agora você resolveu ter esperanças no futuro. Você não é nada. Te matar agora não é mais o suficiente. Vou matar aquele palhaço, depois o Quincy e todos daquela cidade também. Você é uma criança, Roca o responde. Isso não é uma provocação, é uma observação simples. Sim, tenta matá-la, mas ela evita isso novamente. Ela usa ataques de Dordone, 103, e Ciruci, 105. Vendo isso, Sim amaldiçoa. Aquela maldita Neliel. Roca se lembra das amáveis palavras de Neliel, o passado Las Noches. Neliel, a 3 a espada, pergunta a Roca. Por que você não tem uma Zanpakutou, mesmo sendo um arrancar? Zaie-sama me disse que nenhuma Zanpakutou se materializou quando a Aizen me transformou em um arrancar. Entendo, Roca, venha jantar algumas vezes comigo e os outros. Neliel. Zaie interrompe. Não monopolize as ferramentas alheias. Zaie, você não tem direito de chamar Roca de ferramenta, ela é um arrancar. Nel diz isso e depois eles discutem um pouco mais até ela encerrar sua espada. Zaie, saia daqui. No momento, ele não era mais um Neleio. Se volta para Peshidon do Chaka, eu deveria pedir a Aizen para fazer Roca minha fração. Eles concordam alegremente. Roca ouve essa conversa através de sua teia. Isso a deixa feliz, embora ela se sinta culpada por espionagem. Mas suas esperanças são esmagadas quando Neliel é atacada alguns dias depois e é forçada a deixar Las Noches. Roca sabe que seu mestre fez parte disso. Tempo presente. O Ecomundo. Roca acha que provavelmente resgatou Neo do Picaro ontem por culpa. O crânio em seu rosto se desmancha em fios. Esses fios assumem forma de uma espada na mão dela. Ela cria um Zanpakutou através de seus fios. Mas isso não será suficiente para parar Siren. Assim, ela libera sua ressurreição. Dance, Teirenia. Garganta. As chamas estão furiosas na garganta. Asashiro não consegue sentir a Reiatsu de Zaraki nas chamas. Finalmente acabou. Ele se vira para Yashiro atrás dele e faz uma pergunta. Agora, você planeja lutar contra mim? Eu não vou lutar contra você. Quencha ainda está bem, sabe? Ele acha que ela está em negação. Mas, alguns segundos passavam e Zaraki sai das chamas. Por quê? Sua Reiatsu havia desaparecido. Asashiro sente medo. Ele treme. Um calafrio percorre em tudo que ele fundiu através de todos na Seireitei. Ele materializa todas as armas que pode e atira em Zaraki. Morra. 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 Ele sente outra Reiatsu sinistra, diferente da de Zaraki, bem em algum lugar dentro dele. Ele volta sua consciência para um determinado lugar na Seireitei e uma voz soa através de seus ouvidos. Você pode me ouvir? Asashiro Kenpachi. É o Aizen. Do Muken. Muken. Asashiro, acho que não mencionei um detalhe.
Zaraki realmente perdeu para Ichigo uma vez. Mas isso é só porque, em uma fração de segundo, Ichigo se tornou incrivelmente mais forte após se conectar a sua Zanpakuto. Seu poder cresceu muito mais do que o instinto de Zaraki havia calculado. Asashiro entende o que as palavras de Aizen significam. O tapa-olho de Zaraki não era sua única restrição. Seus próprios instintos restringem a sua Reiatsu. Zaraki luta para lutar, não para matar. Ele gosta que as lutas cheguem à beira da morte e depois de receber o primeiro golpe do oponente, ele calcula a força do oponente e tende a ajustar sua Reiatsu do oponente para criar uma luta acirrada. Então, se as palavras de Aizen são verdadeiras, Zaraki apenas perdeu para Ichigo porque ele não conseguiu ajustar seus poderes a tempo de igualar ao aumento súbito de poder de Ichigo. Se ele tivesse usado Itou Kazou desde o início, Zaraki provavelmente teria morrido, mas Asashiro continuava tentando matar Zaraki com o mínimo de energia necessária. A consequência disso foi provocar Zaraki para que ele liberasse mais Reiatsu a cada passo. Como prova, bastou um balançar da Zanpakuto de Zaraki para destruir as armas com as quais Asashiro estava fundido. Então, Asashiro decide fazer aquilo que ele fez para matar Kuroya Shiki. Fundir-se com o corpo de Zaraki e cortá-lo de dentro para fora. Então, quando Asashiro penetra no corpo de Zaraki, ele tenta materializar uma espada nos pulmões de Zaraki. Entretanto, uma dor quente atravessa Asashiro. A dor lembra quando Ishida Ryu usou o Let's Steel e escravizou o Reishi ao redor da área em que ele estava para derrotar Mayuri na Seireitei. O ar e as pedras com as quais ele estava fundido haviam desintegrado, desmoronado. A dor que ele sentiu na época é semelhante à dor que ele está sentindo agora. A Reiatsu de Zaraki é atualmente muito forte se comparada ao Reishi circundante, fazendo com que esse Reishi circundante desmorone, causando a queimação no corpo de Asashiro. Provavelmente Zaraki poderia cortar o ar agora. Asashiro sente desespero. Urosakuro, ele acharna, mas não há resposta. Ele se apaga da visão de Zaraki. Yashiro, se afaste. Zaraki desencadeia um grande ataque, criando uma grande rachadura entre o mundo humano e a garganta. O Ekumundo Sien fica surpreso ao ver que Roka pode realmente liberar sua Zanpakuto. A máscara em sua cabeça foi substituída por um panos de linha e 4 braços grandes cresceram de suas costas. Eles se parecem com pernas de aranha, com unhas afiadas em suas extremidades. Sien já conhece sua habilidade, das memórias de Zael. Zael não explicou a capacidade de Roka para a Roka porque ele tinha medo que algo assim acontecesse. Como a maneira que ela poderia reproduzir Zael como Sien, com base nos dados dentro de seu backup, ela também poderia reproduzir outras coisas, desde que ela tivesse dados sobre isso. Sien ataca. Ela usa Gemelo Sonido novamente para evitar seus ataques, mas ela não consegue reproduzir a técnica do Zomari perfeitamente. Ela pôde fazer até 4 clones, não 5. Roka respira fundo. Esta é sua primeira luta em 250 anos. Ela tem um plano para derrotar Sien. Apenas um ataque. Se ela conseguir replicar esse ataque perfeitamente, ela vencerá. Ela colocou seus fios em todo o Ekumundo para absorver Reishi suficiente para este ataque. Só mais um pouco. Ela provavelmente precisará de mais 2 minutos para baixar dados suficientes e armazenar Reishi suficiente. Ela tenta falar com Sien para ganhar tempo, mas ele vê através de sua tática, assim, ele tenta atacá-la novamente. Roka réplica trepadora de Lupin, crescendo 8 tentáculos. Ela fortaleceu a defesa dos tentáculos, cobrindo-os com seus fios Negation em torno deles. Ele dispara a sério para ela e Roka abre a boca. Sien rapidamente percebe o que ela está planejando e cobre seu corpo com seus tentáculos para se defender. Roka engole o sério e, em seguida, dispara de volta com uma força superior à do original, Ser Doble. Técnica de Neliel. Mas pegar um Gran Rei sério com uma técnica que não é dela faz um grande impacto em seu corpo. Ela tosse sangue. Seu corpo inteiro dói. Mas ela estava acostumada à dor devido aos experimentos de Zael.
Sien também está gravemente ferido. Muitos de seus tentáculos foram decepados, mas seu sangue é um tanto transparente e vaporiza a poeira de Reishi quando cai no chão em gotas. Roca percebe que ele não tem um corpo físico, pois antes ela tinha assumido que Sien já havia se fundido com o cadáver de Israel. Mas Sien sabe que este não foi o trunfo da Roca. Ela está tentando ganhar tempo para outro ataque. Qual é? A maldição de Barragão? Ataque de Stark. Não. Ele sabe o que ela realmente quer. Ele joga um cetro atrás dele e destrói o que resta da cúpula onde Shigo e Ulquiorra uma vez lutaram. Achou mesmo que eu não tinha notado sua teia. Você planejava reproduzir um dos ataques deles, não é? Ah. Tarde demais agora. Ele a agarra, pronto para comê-la e roubar seu poder. Roca, eu te odeio, mas eu tenho que te agradecer por ter me dado a luz. Roca lhe dá um olhar de pena e lhe diz, você não é o Israel. Israel nunca iria me agradecer. Também, nunca teria caído nessa isca. Os fios cobrindo o corpo de Roca se acendem. Sua Reiatsu se eleva. Sien está com medo. Você copiou uma das técnicas de Aizen. Como conseguiu dados sobre isso? Ele não se fundiu com o Gyouko enquanto estava no Eco Mundo, então como? Você se conectou ao Muken? Roca balança a cabeça. Você sabe quantos meses eu passei pela cidade de Karakura? De jeito nenhum. Sien rapidamente tenta quebrar o pescoço dela, mas é tarde demais. O que eu baixei foi o poder que parou a Aizen-sama. Cidade de Karakura, loja Unagia e Komi solta um suspiro após outro telefonema em que ela teve que explicar que eles não são um restaurante de enguias. A cidade está cheia de policiais. Eles estão reunindo um grande grupo de Yakuza. Ela diz a seu funcionário de meio período para trabalhar dentro hoje. O jovem, com cabelo laranja brilhante, não notou os muitos fios de negação conectados a ele, replicando seus dados. Ele não sabia, já que havia perdido seu Reiryoku. O Ekumundo, melhor parar Roca. Usar um ataque como esse, embora não seja a dona legítima, também teria consequências graves para você. Eu sei. Sei que não tenho o direito de usar este poder, um poder que Kurosaki Shigo ganhou após superar o desespero de novo e de novo. Meu corpo pode ruir, mas não penso em nada além disso para te derrotar. Eu não posso replicar os poderes de Aizen sem o Gyouko e não posso reproduzir corretamente coisas específicas como a maldição de Barragan apenas com minha teia. Seus fios ficam pretos. Uma espada negra cresce em sua mão. Parte do braço dela se rompe. Ela não consegue lidar com esse poder. Seu pescoço, pernas, órgãos, o corpo dela está se autodestruindo. Ela está sangrando por toda parte, mas ela balança a lâmina. Ela não pronuncia o nome da técnica. Ela injustamente arrebatou a técnica do garoto. É por isso que, pelo menos, ela não vai colocar os dedos em seu nome. A noite escura do Eco Mundo é envolvida por uma sombra ainda mais escura. Sien está preso em um lugar escuro. Ele está cercado por morte. Ele começa a desmoronar. Não. Eu ainda tenho que cumprir minha promessa ao Shinigami. Eu prometi que lutaríamos de novo. Eu não posso morrer ainda. O Ekumundo Roca mal está viva. Ela não sabe o que aconteceu exatamente depois de liberar seu ataque. Está vazio ao seu redor. Os destroços dos aposentos de Israel se foram. Há apenas areia. Ela pensou que também seria engolida pela escuridão, mas parte das memórias do garoto de cabelo laranja voou dentro dela. Ele conheceu e se separou de muitas pessoas. Ela usou o poder de uma pessoa forte e gentil para si mesma. Ela fechou os olhos, pronta para se afastar, mas um homem chamativo se destacou nas memórias do garoto. Boa. Eu não posso fugir. A partir de hoje, você é meu aluno número 1. A Doukanonji agiu da mesma forma nas memórias do menino, como ele fez com ela. Sempre um herói. Isso tira a sua consciência da escuridão. Ela enxuga as lágrimas. Seus membros estão em pedaços, mas ela usa seus fios para forçá-los juntos novamente. Ela lentamente se levanta e abre uma garganta, para retornar ao herói dela. Capítulo 19. Tempo presente. Karakura Tovo, no telhado do hospital abandonado. Bon está esperando impacientemente que Shida volte.
Uma garganta se abre e Roca desmorona na frente dele. Dom corre para o lado dela, preocupado. Ela conecta seus fios com o ambiente e começa a se curar. Ela tenta sorrir para ele, porque ele tinha dito para ela que ele queria vê-la feliz. De repente, uma dor percorre as 4 pernas de aranha nas suas costas. Várias espadas perfuram sua pele e costuram-na na parede. Dom vira para o atacante, Asashiro Kenpachi. Vamos voltar um pouco o tempo. Asashiro fugiu de Zaraki, embora fosse mais como se ele tivesse sido expulso da garganta e fosse para o céu da cidade de Karakura pela força do golpe de Zaraki, que causara outra fenda no céu. Ele está zangado. Ele jogou tantas coisas para se tornar forte. Para se tornar o mais forte Shinigami, o Kenpachi. Mas tudo deu em nada. Não. Ele ainda não perdeu. Ele tem 2 escolhas: retornar a Seirei ou perseguir o poder do fio. Ele está em dúvida, mas depois, Roca aparece no mundo humano novamente. Ele poderia se fundir com o ar por segurança, mas ele tem que ser rápido. Antes que Zaraki venha atrás dele. Ele acha que tem 1 minuto, talvez 2. Ele materializa algumas das poucas armas que ele deixou e aprende na parede. Ele assume que o humano irá fugir com medo. Mas o ser humano não corre, ele realmente se move na frente de Roca, para protegê-la. É Dom Kanonji novamente. O aborrecimento que ele sentiu anteriormente ressurge. Mas ele não deveria matar um humano. O humano vai se tornar uma das ferramentas para invadir o eco-mundo depois. Ele materializa alguns punhais nas mãos, planejando assustar o humano. Isso marca o início da batalha entre Dom Kanonji e Asashiro Kenpachi. Dom vai perder se ele ou a Roca morrerem. Asashiro vai perder se ficar sem tempo e Zaraki o encontrar. Dom reconhece Asashiro como um dos espíritos do cruzamento, mas ele parece diferente agora. Ele está pálido e respirando pesadamente. Ele não está sangrando, mas parece que ele pode cair morto a qualquer momento. Ele parece exausto, ele parece como um animal encurralado. Um punhal perfura o ombro de Dom. Dói, mas ele não vacila. Ele é a única coisa entre a Roca e esse espírito mau. Saia daqui, ordena Asashiro. Não posso fazer isso. Um segundo punhal voa em sua direção, perfurando sua perna. Por que você está fazendo isso? E por que você está protegendo um olovo? Simples, porque eu sou um herói e decidi salvar a senhorita. As palavras de Dom irritam Asashiro ainda mais. Ele sabe que não deveria perder tempo com esse humano, mas sua raiva não será silenciada até que ele quebre a vontade deste humano. Ele joga um terceiro punhal, perfurando o ombro esquerdo de Dom novamente. Dom cai de joelhos, mas segura o bastão, ainda protegendo Roca. Roca tenta se libertar, mas ainda está fraca demais. Não se preocupe, senhorita, tudo ficará bem. Eu te salvei da última vez, então te salvarei de novo. Dom vira para Asashiro. Eu posso ser fraco, mas não significa que fugirei. Entendo, então você só morrerá em vão nesse caso. Dom tenta formar uma espécie de bola de reishi em suas mãos, mas Asashiro joga um Hadou de nível mais fraco contra ele, mandando Dom voar. Asashiro chega até Roca, pronto para se fundir com ela. Eu encontrei uma pessoa má. O Picaro aparece. Asashiro olha confuso enquanto eles se mudam para ajudar Dom a libertar Roca. Por que aqueles Olofs estão ajudando? Estamos participando do jogo do herói. Somos membros da Força de Defesa de Karakura. O que? 20 minutos atrás Dom descobre uma garota Picaro enfraquecida no banco de trás do carro dele. Há algo negro no pescoço dela. Ele arranca isso. É o tapa-olho de Zaraki. Ele tenta comer seu reishi e Dom rapidamente joga fora. Quando ele se vira de volta para a garota, há um Picaro segurando a garota pela cabeça. O garoto pergunta se Dom salvou a garota Picaro. Dom diz que Roca e Ishida ajudaram. Ele explica sobre o herói e a força de defesa de Karakura. O menino adorou isso. O menino voltou para admitir sua derrota para com Dom e receber sua punição. Eles tinham corrido para encontrar a Roca. Dom venceu. Sim. Nesse caso, convoco vocês a se juntarem à força de defesa de Karakura, como Karakura White, e ajudar a proteger a cidade.
O menino e a menina saem para informar os outros. Picaro. Tempo presente. Mais e mais Picaro aparecem da garganta. Vocês conseguem abrir esses portões por conta própria? Sim. Dom tem um plano. Asashiro sente muita raiva em relação a Dom. Porque ele não desiste. Ele sabe que não pode ganhar. Ele sabe que ele é fraco. Dom entra em seu carro e dirige em direção a Asashiro. O Shinigami prepara um feitiço que doou. Asashiro olha mais de perto. Roca não está no carro. O carro de Dom desaparece em um garganta. Ele está deixando para trás. Os humanos finalmente decidiram fugir. A raiva de Asashiro em relação a Dom desaparece. Ótimo. O humano finalmente mostrou suas verdadeiras cores. Mas então, uma garganta se abre acima de Asashiro. Dom salta do carro, largando em direção a ele. Asashiro ri. Ele está prestes a derreter no ar quando uma percepção súbita o atinge em seu interior. Ele percebe por que ele odeia esse humano. Este humano tem os mesmos olhos valentes que minha irmã. Os olhos que minha irmã tinha quando morreu me protegendo. O ataque de Dom pode ter perdido, mas uma dor percorre Asashiro quando o bastão atinge o ar que ele está fundindo. Anexado à ponta do bastão, está o tapa-olho de Zaraki. Asashiro percebe que não estava com raiva de Dom. Ele estava com raiva de si mesmo. Seu eu fraco que estava com muito medo de levantar sua espada naquela época. Asashiro, que tinha menos resistência do que uma pessoa normal em troca de seus poderes, é enviado voando ao telhado. E o feitiço Kisdou que ele estava preparando explode. Dom mal consegue ficar de pé. Ele erroneamente assume que a explosão Kisdou foi causada por seu próprio ataque. O Picaro torceu. Roca está feliz por ele estar seguro. Dom pisca por alguns segundos e então percebe que ele ganhou, e missão completa. Depois de deixar Bon, Ishida chegou ao Urara Shop, apenas para ouvir que Urara estava ausente. Tessai diz a ele porque a 11ª divisão está no mundo humano. Ele está prestes a decidir seu próximo passo quando começa a sentir os pícaros se reunindo no hospital. Ishida se dirige para trás e vê uma explosão à distância. Com pressa, ele chega ao telhado do hospital. E ele vê um médium gritando e posando como uma espécie de modelo, abraçado por Roca e elogiado por mais de 100 Picaro. A cena é tão estranha que quase derruba tudo que ele conhece como um Quincy. O que aconteceu aqui? Eu e Karakura White derrotamos o espírito maligno. Mas então, Asashiro reaparece. Ele joga o Quincy Cross de volta para Ishida. Asashiro está coberto de sangue. Esse humano só me acertou por um acúmulo de coincidências. Entretanto, isso não muda o fato que ele o fez. Obrigado, Kanonji, por deixar-me encontrar com meu passado novamente. Antes que eles possam perguntar o que ele quer dizer, Zaraki aparece de uma fenda no céu e o corta. Asashiro não tenta evitá-lo. O hospital cai sob a pressão. 30 minutos depois, Dangai Asashiro acorda de pé no Shinkaiman. Mayuri previu que é onde ele reapareceria. Ele está cercado pela 11ª divisão. Zaraki está em pé na frente dele. Vamos continuar nossa luta. Por quê? Eu já perdi. Nenhum dos meus ataques funcionou. Você fala de si mesmo como se você fosse fraco. Como um cachorro fraco que late alto. Por quê? Você é forte. Asashiro lembra-se das palavras finais de Kuruyashiki. Não tome-se como eu. Mostre aos seus adversários a sua força total como Kenpachi. Esse é o dever daqueles que herdam um nome Kenpachi. Asashiro aceita o desafio de Zaraki. Urosakuro. Sua voz retorna. Você sentiu minha falta. Volte à sua forma Shikai. Tem certeza? Se eu voltar para o modo Shikai significa desfazer a fusão com a Seireitei. Levaria mais de um ano para fundir-se novamente como uma área tão grande. Isso se o Instituto de Desenvolvimento permitir que você, está tudo bem, estou ciente das consequências. Ela sorri e diz não morra e dissipa a Bankai. A Zanpakutou na mão de Asashiro parece um Azaushi normal. Não tem características especiais. Mas o reishi de tudo com o que ele estava fundido, foi condensado na espada. Asashiro perdeu seu escudo todo-poderoso, mas por outro lado ganhou uma poderosa lança. Eu sou o capitão da 11ª divisão.
Asashiro Kenpachi. Eu sou o capitão da 11ª Divisão, Zaraki Kenpachi. Eles lutam, e as espadas colidem. Capítulo 20 Soul Society, Seireitei. A 11ª Divisão deixa o Shinkaimon e entra na Seireitei. Eles estão cobertos de feridas e sangue. O confronto entre Zaraki e Asashiro causou uma tempestade na garganta. Quando finalmente se estabeleceu, apenas Zaraki ainda estava lá, ferido, mas ele estava de bom humor. Foi divertido para ele. Rumores circulavam que o ataque de Zaraki havia vaporizado Asashiro, mas Yumishika sabia que isso não era verdade. Sua prova? Sua Zanpakutou foi subitamente devolvido a ele. Seireitei, Klaomaeda. Asashiro aparece diante de Mario. Devo desculpar-me por chamar a sua família de inútil. Vendo suas feridas graves, ela começa a curá-lo. Por quê? A essa altura você já sabe que sou um criminoso. Você poderia ter me matado, assim como ter matado meu pai e irmão, mas você não fez. Obrigado. Ele diz isso e desaparece. Ele reaparece perto do portão da residência da Omeada. Kyoraku está lá. O ar da Seireitei ficou diferente desde o momento em que você lançou a sua fusão nele. Asashiro ainda pode usar seu Bankai, mas é preciso mais esforço para se mover no ar agora. O que você planeja fazer? Voltarei para a prisão. Kyoraku, queria pedir para você levar Sake para o túmulo de Kuruyashiki em Rukongai em meu lugar. Ele deixa algum dinheiro no bolso de Kyoraku e desaparece novamente. Kyoraku murmura. Parece que ele finalmente foi liberto do nome Kenpachi, Kuruyashiki. Seireitei. Muken. Parabéns Asashiro, eu havia te dado 10% de chances de vencer, se você tivesse lutado com sua Shikai desde o começo. Volta. Aizen o recebe Jin, entendo. Mas existe uma coisa que você provavelmente não poderia ter previsto. Eu fui derrotado por um humano que se assemelhava a um palhaço. O palhaço me mostrou que uma derrota pode realmente ser significativa. Está se referindo a Kanonji. Eu já me encontrei com ele uma vez. Lembro dele não ter fugido, mesmo sabendo que não poderia vencer. O mundo é interessante porque homens como ele aparecem de tempos em tempos. Alguém mais adequado para governar o mundo do que aquela coisa Rei das Almas. Você não concorda? Está tentando me recrutar como uma ferramenta sua, da mesma forma que você fez com Jin Touzen. Você é livre para interpretar minhas palavras como quiser. Da próxima vez que eu aparecer diante de você, eu posso ser uma pessoa diferente do que sou agora. Estou ansioso para ver se você será um bom vizinho ou um bom inimigo. Asashiro Soya. A escuridão retorna ao Muken. Asashiro retorna para sua cela. Ele tem a droga dos super-humanos, desenvolvida pelo Instituto de Desenvolvimento, na mão. Pode criar novamente uma sensação circular. Ele injeta em seu pescoço. Ele quer um tempo sozinho agora. As pessoas provavelmente virão em breve, em relação à sua fuga. Ele quer passar muito tempo em solidão primeiro. Urosakuro. Kiara, tem certeza que quer passar tanto tempo sozinho comigo? Eu quero recuperar as coisas que deixei em seus cuidados e provavelmente levará anos. Mas eu sei que você estava tentando me guiar, por todo esse tempo. Diz Asashiro e continua. Eu nem conheço a Kaigou, liberação de encantamento. Eu recuperarei meu poder novamente. Não por capricho, mas por minha própria vontade neste momento. Eu aprenderei Kaigou. Urosakuro sorri para ele e remove a faixa que cobre seus olhos. Seu rosto lembra o da minha irmã. Na escuridão do Muken, Asashiro começa sua longa jornada. Para recuperar as coisas que ele jogou fora dentro de si. Para aprender a verdadeira força e cumprir sua promessa para com sua irmã. Vários lugares na Soul Society. Capitão Zaraki, o senhor sabe o paradeiro da Arrancar Roca? Pergunta um Shinigami da Omitsuki-do. Eu esqueci completamente dela. Acho que ela estava junto por um cara estranho. Quem se importa? Esse cara estranho é do Kanonji e Kaku comenta, ele disse algo sobre ser o professor de Ichigo. Sou sombrio. As palavras de Kaku se espalharam por toda a Seireitei. O nome de Dom alcançou a terra Kongai, eu o conheço. Eu o vi na TV quando ainda estava vivo, ele me ajudou a atravessar.
No dia seguinte, à noite, cidade de Karakura, o local do demolido edifício Sukariboara. É hora da gravação ao vivo de Dom. Existe uma multidão enorme. Por quê? Bem, Dom Kanonji está sendo celebrado como o herói que salvou Tóquio. Helicópteros, gangues motoras, edifícios em colapso, explosões. Os eventos de ontem chocaram muitas pessoas. O Instituto de Desenvolvimento havia alterado as lembranças das pessoas para acreditarem que foram atos de terrorismo. As pessoas acreditaram que Dom Kanonji descobriu acidentalmente o esconderijo do terrorista no hospital abandonado durante sua gravação, destruiu suas armas e salvou os reféns. Dom negou tudo, mas as pessoas acharam que ele estava apenas sendo modesto. E, ao atrasar as Ashiro, Dom de fato ajudou a salvar o mundo. Ontem Dom acorda na loja de Urara. O colapso do hospital derrubou por meio-dia. Ishida também está seguro. Já Roca e o Picaro não estão em nenhum lugar. Quando Kanonji pergunta sobre eles, Ishida reajustou os óculos e sussurra: a menina e essas crianças podem durar sem comer humanos porque vivem no Eco-Mundo, um lugar rico em reishi. Se eles ficarem aqui por muito tempo, há uma chance de se entregarem ao seu instinto de comer humanos. Depois de afirmar a verdade, Ishida continua explicando. Misturando suas conjecturas, eles provavelmente evitaram ficar no mundo humano para não incomodar você. Mesmo que não fosse isso, eles chamariam a atenção da Soul Society se ficassem no mundo humano por muito tempo. Kanonji entende que Ishida está falando ambiguamente de propósito. Ele provavelmente não poderia confirmar se Roca e os outros estavam seguros também. Kanonji lembra que, quando o hospital desmoronou, ele viu uma luz brilhante engolir o Picaro e sentiu os fios de Roca. Ela o salvou novamente. Adeus, Blue Havaí. Nunca se esqueça da coragem e da justiça, até o dia em que nos encontrarmos novamente. Tendo sido curado o suficiente, Kanonji pede Ishida para se despedir e pular em Jeamidari, que estava estacionado no pátio da loja de Urara. O carro estava envolvido na explosão do hospital e muito mais. Ele dificilmente reteve sua forma original, mas quando Kanonji vira a chave, o motor liga mesmo que com alguns barulhos estranhos. Quando você está em crise ou quando está perdido, chame meu nome. Eia. Vendo Kanonji se afastar enquanto grita como um cowboy, Ishida sussurra. O que é realmente incrível é o fabricante desse carro. Ishida reajusta seus óculos e pensa nas ações de Kanonji. E com um pouco de respeito e um leve sorriso, ele sussurra. Entendo, aquele homem pode realmente ser o professor de Kurosaki. Tempo presente. Um estágio temporário. Dom espera que Roca e o Picaro estejam bem. Ele pedira 1 tonelada de sorvete e guardara na caixa de gelo do ônibus de produção. Roca disse que queria comer sorvete com tudo de novo algum dia. Dom está cumprimentando seus fãs quando de repente Sien aparece e o prende a uma parede. O corpo de Sien está desmoronando. Dom o reconhece e pergunta. Você fez alguma coisa para a senhorita Roca? Foi ela quem fez algo comigo. O ataque de Roca quase o matou, mas ele conseguiu escapar para uma garganta quando o corpo dela atingiu seu limite e seu ataque enfraqueceu. Sien está fraco demais para ir atrás de Roca ou Ishida agora. Mas ele ainda pode comer Dom e seu público para ganhar energia novamente. Dom tenta se defender, mas não tem chance. Então, o Picaro aparece. Eles estão segurando o sorvete do ônibus, Tasti. Eles formam um círculo em torno de Sien e usam chutsucheria. Meio-dia atrás o Eco-Mundo, Las Noches os Picaro acordam diante das 3 bestias. Apaci, Mila Rose e Sung. Agradeçam a Ribel-sama, que ordenou que salvássemos suas vidas. Precisamos voltar ao mundo humano depois. A Ribel lança um de seus ataques com água para literalmente esfria-los, mas eles simplesmente acham que é um jogo. A Ribel solta um suspiro e se dirige à mulher em pé atrás dela. Eu vi sua batalha ontem. Sinto muito, mas vamos colocá-la sob vigilância novamente. Ela faz uma pausa por um momento. Você pode cuidar dessas crianças. Tempo presente. Cidade de Karakura. Sien é pego no ataque do Picaro. Seu único arrependimento é que ele não pode cumprir sua promessa para com Zaraki.
Soul Society, em frente ao quartel da 1ª Divisão. Mayuri cria um novo tapa-olho para Zaraki porque eu tenho que perder meu tempo com esse bárbaro. Ele absorve 10 vezes mais que o anterior. Capitão Mayuri, o Kon cresceu até um tamanho gigante e invadiu o quartel das Shinigamis femininas da 12ª Divisão. Sai. Enquanto isso, Zaraki fala com Yashiro. Estou ansioso para lutar contra Sien de novo algum dia. Talvez amanhã, talvez daqui a 100 anos. Algum dia. Karakura Tovo na consciência de Sien mal se aguenta. Roca alcança um fio de negação para ele. Ele hesita em aceitar. Sua alma está se deteriorando pouco a pouco a cada segundo que passa. A ganância sombria de Zaireu, os impulsos de Uford, tudo é eliminado até ele sair com apenas uma promessa, é quando Sien agarra o fio e mergulha em um mar de informações. Ele não está mais preso pelas memórias de Zaireu e Uford. Ele mantém apenas sua promessa em seu coração. O que restou da alma de Sien está envolto em fios e dorme como um feto. Depois de algum tempo, o Vandenreish atacará o Eco Mundo. A Roca estará observando os Picaro brincarem com a floresta menos. E uma criança arrancar com cabelo rosa e dourado estará lutando com Ruivo Shinigami Ashido, dizendo: eu tenho que me tornar mais forte porque tenho uma promessa a cumprir. Mas isso é outra história. Os Picaro dizem a Dom que Pixies os deixam ir ao mundo humano um pouco. Dom rapidamente olha em volta para ver se a Roca está aqui também. Ele sente uma linha em volta do dedo e ouve Roca dizer: espírito sempre com você. Este incidente foi observado pela Soul Society e Dom Kanonji foi marcado como um misterioso homem que Dom arrancar-se diz que ele é o professor de Kurosaki Shigo. A Central 46 temia que os Shinigamis perdessem parte de seu espírito de luta se soubesse que existem arrancars amigáveis e informações do tipo. É por isso que eles censuraram artigos sobre Dom Kanonji. Quando Dom volta para o Picaro, eles já se foram. Kanonji, você está bem? O comentarista pergunta. O público não tem ideia do que aconteceu agora, então com lágrimas brilhando em seus olhos, Dom simplesmente grita: Ian. Missão completa. Dom poderia dizer pela voz de Roca que ela está feliz. E isso é o suficiente para ele. Espíritos estão sempre com você. Algumas semanas depois, cidade de Karakura, residência de Kurosaki Ozu e Karin estão assistindo a uma reprise da gravação de Dom na cidade de Karakura. É tarde, mas eles ficam esperando seu irmão mais velho. Ichigo chega e elas o cumprimentam alegremente. Ele lhes diz para elas se apressarem para a cama. Fim. Postscript. Kubo Tite. Kubo primeiro aprendeu sobre o trabalho de Narita através do dublador de Ichigo, Morita. Ele está impressionado com o talento de Narita e com seu amor e conhecimento de Bleach. O que mais o impressionou e surpreendeu foi que Narita conseguiu descobrir a verdade por detrás dos aumentos de poder de Zaraki. Kubo dividiu o prenúncio em Bleach em vários níveis. Às vezes ele desenha com a intenção de que todos os leitores entendam o que está sendo previsto. Às vezes, com a intenção de talvez 1/4 ou 1/10 das pessoas entendam. E às vezes até 1/10,000 pessoas. Mas às vezes ele coloca a pressuposição de tal forma que os leitores não entenderão até que ele realmente desenhe a cena propriamente dita em antecipação. Ele pretendia que o segredo de Zaraki caísse no último nível. Mas Narita descobriu isso de qualquer maneira. Kubo fica comovido com o quão bem Narita leu Bleach. É por isso que ele queria que Narita o deixasse, apesar de Kubo ainda não ter feito essa parte. T/N. Lembre-se, este romance foi lançado em 2012, Narita Hyogo. Ele queria escrever uma história com Dom Kanonji, seu personagem favorito, como a principal pista. Ele temia que seu pedido fosse recusado, mas Kubo e os editores lhe deram o ok. Ele sabe que fez muitos pedidos absurdos, como: posso mostrar o arrancar feminino que foi esmagado por Yami. Posso mostrar Mareio. Aizen. Mas Kubo aceitou seus pedidos e até deu a ele várias informações básicas do funcionamento do mundo do Bleach. Ele é muito grato por essas coisas. Ele queria escrever sobre o Kenpachi, o título dado ao Shinigami mais forte contra o fraco e heróico Dom Kanonji.
Kubo deu-lhe muitos conselhos sobre coisas como as configurações e a forma como os personagens falam. Ele também ajudou com coisas como o nome de ataque do Picaro e o sobrenome de Roca. Ele agradece a Kubo, aos editores e etc. e aos leitores deste livro,